Imagine por um momento que cada grão de areia sobre nossos pés pudesse contar uma história que tem esperado séculos, talvez milênios, para ser descoberta. E se eu lhe dissesse que algumas dessas histórias, ocultas até agora, têm o poder de reescrever tudo o que pensávamos saber sobre um dos períodos mais misteriosos e fascinantes da humanidade, os tempos bíblicos. Hoje mergulharemos no incrível mundo das descobertas arqueológicas, uma jornada que nos leva além das páginas da Bíblia para tocar a terra, as pedras e os artefatos que testemunharam os eventos narrados nesse livro sagrado. A arqueologia bíblica tem desvendado segredos que estavam escondidos sobre as camadas do tempo, proporcionando novas perspectivas sobre as antigas narrativas. Neste vídeo, destacaremos 5 descobertas arqueológicas revolucionárias. Cada artefato, com a sua própria história surpreendente, mudou de maneira significativa o que sabemos sobre os tempos bíblicos, desde pergaminhos milenares, preservados em cavernas esquecidas, até inscrições antigas que confirmam a existência de figuras históricas antes consideradas lendárias. Esses artefatos são janelas para o passado, desbloqueando mistérios que têm intrigado estudiosos e fiéis por gerações. Prepare-se para uma exploração que desafia o tempo, enquanto revelamos segredos antigos que iluminam não apenas o passado bíblico, mas também nossa compreensão do próprio tecido da história humana. Artefato 1. Os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, em uma série de cavernas escondidas nas colinas desérticas próximas ao Mar Morto, um jovem pastor tropeçou em uma das mais extraordinárias descobertas arqueológicas do século XX, os manuscritos do Mar Morto. Esse acervo, composto por centenas de textos antigos, inclui cópias de livros bíblicos datadas de até 1000 anos, mais antigos do que qualquer outro até então conhecida, além de escritos apócrifos e textos sectários previamente desconhecidos. O achado foi nada menos que revolucionário. Esses pergaminhos foram escritos em hebraico, aramaico e grego e estendem-se por um período crucial da história, refletindo a diversidade de pensamentos, crenças e práticas religiosas do judaísmo do Segundo Templo. Sua descoberta forneceu aos estudiosos ferramentas inestimáveis para entender melhor o contexto histórico e religioso em que os textos bíblicos foram compilados e transmitidos. Os manuscritos do Mar Morto incluem textos essenciais, como o livro de Isaías, quase completo, oferecendo uma visão sem precedentes sobre a evolução do texto bíblico. Comparar esses manuscritos com versões posteriores revelou variações e confirmou a precisão com que algumas tradições textuais foram preservadas ao longo dos milênios. Além disso, os textos não bíblicos entre os pergaminhos, como a regra da comunidade e o livro de Enoque, abriram novas janelas para as práticas litúrgicas, leis e esperanças messiânicas de grupos judaicos da época. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto reforçou a conexão tangível entre as práticas religiosas documentadas nos textos e as práticas observadas no judaísmo e no cristianismo primitivos. Assim, esses antigos escritos não apenas expandiram nosso entendimento dos textos bíblicos, mas também enriqueceram nosso conhecimento sobre a diversidade e a riqueza espiritual do período do Segundo Templo, lançando luz sobre as raízes comuns das maiores tradições religiosas do mundo. Artefato 2. A Pedra de Roseta das Escrituras. O cilindro de Ciro, frequentemente chamado de a Pedra de Roseta das Escrituras, é um artefato de argila descoberto em 1879 nas ruínas da antiga Babilônia, no atual Iraque, datado de aproximadamente 539 a.C. Este cilindro ostenta um decreto escrito em escrita cuneiforme pelo rei Ciro o Grande, fundador do vasto Império Persa. Esta peça é considerada uma das primeiras manifestações de direitos humanos na história, declarando a política de Ciro após sua conquista da Babilônia. Contrário às práticas de governantes anteriores, Ciro permitiu que povos deportados, incluindo judeus,
retornasse às suas terras nativas e restaurasse seus templos e práticas religiosas. Especificamente para os judeus, isso significou o fim do cativeiro babilônico e a reconstrução do templo em Jerusalém, um evento fundamental narrado na Bíblia. O impacto do cilindro de Ciro estende-se muito além do seu contexto histórico imediato. Ele fornece uma visão extraordinária sobre as políticas de tolerância e governança do Império Persa, oferecendo uma perspectiva única sobre a antiguidade que contrasta fortemente com a imagem de conquistadores implacáveis frequentemente retratada. Este artefato demonstra o reconhecimento da diversidade cultural e religiosa, estabelecendo um precedente para a ideia de que a conquista não precisa resultar na assimilação forçada ou na destruição de tradições locais. Além disso, a relevância do cilindro de Ciro para a compreensão bíblica e a percepção da liberdade religiosa é profunda. Ele serve como uma confirmação arqueológica dos relatos bíblicos sobre o edital de Ciro, destacando o papel dos persas na restauração dos judeus e no avanço das liberdades religiosas. Assim, esse antigo documento não só ilustra a magnitude de um governante do passado, mas também influencia a maneira como concebemos a liberdade, a tolerância e a governança justa através dos tempos. Artefato 3. A Estela de Teldã. A Estela de Teldã representa um dos achados arqueológicos mais significativos para a avaliação histórica de uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia, o rei Davi. Descoberta em 1993, nas ruínas da antiga cidade de Teldã, no norte de Israel, essa pedra basáltica fragmentada traz inscrições que mencionam a casa de Davi, sendo a primeira evidência arqueológica fora da Bíblia a referir-se diretamente ao famoso rei de Israel. Antes dessa descoberta, a existência histórica de Davi era frequentemente debatida por estudiosos, com alguns sugerindo que ele poderia ser não mais do que um personagem mítico ou uma figura literária. A Estela de Teldã, datada do século IX a.C., mudou drasticamente esse panorama. As inscrições nelas contidas são atribuídas a Aziel, rei de Síria, que se gaba de suas vitórias sobre o rei de Israel e seu aliado da casa de Davi, referindo-se assim ao reino judaico. A importância dessa estela transcende a mera confirmação da existência de Davi. Ela lança luz sobre a extensão e influência do reino que ele fundou, oferecendo insights valiosos sobre as dinâmicas políticas e militares da região no primeiro milênio antes de Cristo. Além disso, fortalece a veracidade histórica dos relatos bíblicos, proporcionando uma ligação tangível entre as narrativas sagradas e o registro arqueológico. A descoberta da Estela de Teldã não apenas estabeleceu um marco na arqueologia bíblica, mas também inspirou um renovado interesse e respeito pela precisão histórica dos textos bíblicos. Ao fazer isso, ela reforça a conexão entre fé e história, oferecendo aos crentes e estudiosos igualmente uma janela para o passado complexo e multifacetado do antigo Israel e suas figuras lendárias. Artefato 4. O Ostraco de Caipó. Um ostraco, no contexto arqueológico, refere-se a um pedaço de cerâmica ou pedra, geralmente fragmentados de vasos de argila quebrados, utilizado como uma superfície de escrita na antiguidade. Esses artefatos são janelas preciosas para o passado, oferecendo vislumbres da vida cotidiana, economia e administração das antigas civilizações. O Ostraco de Caipó é uma dessas descobertas notáveis, emergindo do solo da antiga Judéia e trazendo consigo informações valiosas sobre a linguagem e a comunicação do período. Encontrado em escavações em uma fortaleza judaica no deserto da Judéia, este ostraco apresenta inscrições em hebraico antigo, datadas aproximadamente do século VII a.C., um período crítico que precedeu a destruição do primeiro templo e o exílio babilônico. O texto escrito no Ostraco de Caipó é significativo por várias razões. Primeiramente, ele serve como uma prova tangível do uso da escrita hebraica em um contexto administrativo e cotidiano.
demonstrando que a alfabetização pode ter sido mais difundida na Judéia antiga do que se presumia anteriormente. A natureza das inscrições, que inclui nomes, ordens e possivelmente referências e eventos locais ou instruções administrativas, fornece insights sobre a organização social, econômica e militar da época. A contribuição do Ostráculo de Caipó para a compreensão da linguagem e comunicação da Judéia é inestimável. Ele não apenas confirma a existência de uma estrutura administrativa sofisticada e o uso da escrita para gestão e comunicação oficiais, mas também enriquece nosso entendimento do hebraico antigo como uma língua viva, utilizada para registrar as preocupações práticas da vida diária, além dos textos religiosos e literários. Essa descoberta reforça a importância dos artefatos arqueológicos no estudo das civilizações antigas, proporcionando uma conexão direta com as pessoas que viveram há milhares de anos. Através do Ostráculo de Caipó, somos capazes de ouvir as vozes da Judéia antiga, compreendendo melhor não apenas sua linguagem, mas também seu mundo. Artefato 5. A Casa de Pedro em Cafarnaum. A Casa de Pedro em Cafarnaum é um dos achados arqueológicos mais emocionantes relacionados diretamente à vida de Jesus e seus primeiros seguidores. Descoberta nas ruínas de Cafarnaum, uma antiga vila de pescadores à beira do mar da Galileia, esta residência se distingue por evidências que sugerem ter sido um lugar de encontro para a primitiva comunidade cristã. As escavações revelaram uma casa do primeiro século que, ao longo do tempo, foi transformada em um centro de culto. O que inicialmente parecia ser uma residência comum apresentava sinais claros de uma veneração especial. As paredes estavam cobertas com inscrições em grego, aramaico e latim, invocando o nome de Jesus. Mas ainda, o chão dessa casa foi substituído por um mosaico e o local acabou sendo cercado por estruturas octogonais sucessivas, indicativas de sua evolução em um local de adoração cristã. O significado dessa descoberta para a validação dos relatos bíblicos é profundo. De acordo com os evangelhos, Jesus realizou milagres e ensinou frequentemente em Cafarnaum, e a Bíblia menciona especificamente a casa de Pedro como lugar onde Jesus curou a sogra de Pedro. A identificação deste local como um ponto de reunião para os primeiros cristãos apoia a historicidade das narrativas bíblicas, oferecendo um contexto tangível para os eventos descritos nos textos sagrados. A Casa de Pedro, portanto, não é apenas uma relíquia arqueológica, ela é um elo entre o passado e o presente, entre o texto e a terra. Ela nos convida a contemplar as raízes físicas e espirituais do cristianismo, fornecendo um testemunho concreto da fé viva dos primeiros seguidores de Jesus. Através dessa descoberta, os estudiosos, fiéis e curiosos podem vislumbrar mais claramente o cenário em que o ministério de Jesus se desenrolou, reafirmando a conexão entre a história bíblica e o mundo material. À medida que concluímos nossa jornada através dessas descobertas arqueológicas extraordinárias, é impossível não refletir sobre o impacto profundo que elas têm em nossa compreensão dos textos bíblicos e da história antiga. Cada artefato, de os manuscritos do Mar Morto à Casa de Pedro em Cafarnaum, não apenas ilumina aspectos específicos da vida, cultura e crenças dos tempos bíblicos, mas também nos conecta de forma mais íntima e autêntica com essas narrativas antigas. Eles reforçam a historicidade de eventos e personagens bíblicos, ao mesmo tempo que destacam a complexidade e a riqueza do contexto em que essas histórias se desenrolaram. A arqueologia bíblica, portanto, é muito mais do que a busca por provas ou tentativa de validar textos sagrados. É uma exploração contínua que desafia nossa compreensão, expande nosso conhecimento e enriquece nossa fé. Cada escavação, cada descoberta oferece novas peças para o eterno quebra-cabeça da nossa história compartilhada, convidando-nos a pensar e aprofundar nossa relação com o passado. Ao refletir sobre o impacto dessas descobertas em nossa própria percepção da história bíblica, somos lembrados do valor inestimável
da perseverança no estudo e na exploração. A verdade está muitas vezes enterrada sob séculos de terra e pedra, esperando que mãos curiosas e mentes abertas a revelem ao mundo. Convido você, então, a continuar nessa jornada conosco, explorando os mistérios do passado e descobrindo as lições que eles têm para nos ensinar hoje. Siga o nosso canal para mais conteúdo educativo e inspirador, pois cada descoberta arqueológica nos aproxima um pouco mais da compreensão da nossa história comum e da rica tapeçaria da experiência humana. Juntos, vamos desvendar mais segredos dos tempos antigos, iluminando não apenas de onde viemos, mas quem somos. Um abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.